A paz do Senhor para todos, amém? Sejam bem-vindos ao canal. Quero desde já agradecer a todos os irmãos, irmãs e professores da Escola Bíblica Dominical pelo apoio considerável, por se inscreverem no canal, por compartilhar e dar um ok. Agradeço também ao portal da Escola Bíblica Dominical, que tem divulgado os nossos vídeos nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. E você que tem assistido os vídeos e ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe, dê o seu ok. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, pois através desses vídeos fazemos essas videoaulas que traz subsídios que servem de apoio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós estamos chegando no final desse segundo trimestre de 2016. Estamos estudando nesse período a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E hoje vamos estudar a lição do número 11, que tem por título A Tolerância Cristã. Até que ponto a igreja deve ser tolerante? Vamos tomar por base o textual da lição, que encontra-se em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele, através do capítulo 14 e 15, ele volta a tratar de assuntos práticos com relação à fé cristã. A igreja de Roma, em sua totalidade, havia um grupo de cristãos que eram considerados fracos e outros considerados fortes. Mas em que sentido? Vamos observar no texto da leitura bíblica em classe, em Romanos capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, quanto ao que está enfermo, na fé, recebei, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Amém? Então, dentro do contexto bíblico que nós podemos entender e compreender, havia ali na igreja de Roma cristãos que eram judeus, se converteram a Cristo, mas ainda estava sob a influência da lei judaica. Então, eles eram circuncidados, ele ainda seguia aqueles preceitos da lei de Moisés, eles guardavam o sábado, eles viviam na prática da lei, ou seja, ouviam o evangelho, criam em Jesus Cristo, mas não foi suficiente, eles ainda não chegaram a uma compreensão do evangelho de Cristo a ponto de se libertar de todas essas práticas. Então, eles estavam na igreja, mas continuavam duvidosos e praticando a lei de Moisés. Uma coisa difícil é você, na graça, na nova aliança em Cristo, é querer viver os padrões do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que, por sua vez, ela não foi eficaz quanto ao seu propósito, porque a Bíblia diz que a lei nos serviu de aio até Cristo. Cristo é o fim da lei. A lei ela não pode justificar, não pode salvar, antes deu força ao pecado. A lei ela intensificou a prática do pecado, ou seja, o homem que estava no pecado tentando praticar a lei acabou se tornando mais indigno diante de Deus, mais pecador. Por quê? O pecado teve força com a lei, porque a lei não podia salvar, a lei não podia justificar. Então, nessa situação, a lei falhou, porque o objetivo da lei não era salvar e nem justificar. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho através de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, e a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei. Então, agora em Cristo nós estamos numa nova aliança. E o que foi que Cristo fez? Através dos judeus e dos gentios, ele formou a igreja.
composta dos dois povos, tanto judeus como gentios. Então, a Igreja de Cristo hoje é a fiel depositária dos bens de Deus aqui na Terra. A Igreja, ela é a melhor proposta de Deus aqui na Terra. A Igreja, ela é coluna, firmeza da verdade, porque ela foi formada de dois povos. Deus dos dois povos formou um só. E desse povo, tanto judeus como gentios, se tornou Igreja de Cristo, um povo especial, zeloso de boas obras, chamado para fora deste mundo corrompido. Estamos aqui nesta terra, mas nós estamos em comunhão com Deus e não com as trevas. Por isso, a igreja ela faz diferença. A igreja ela prossegue triunfante porque ela não se influencia com o mundo. Embora nós estamos aqui, mas o nosso compromisso não é com o mundo, porque a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a igreja aqui na terra tem a responsabilidade de glorificar o nome de Cristo, proclamar o seu evangelho e proclamar a vontade de Deus. Então, essa é a responsabilidade da igreja. Então, a igreja é composta de gentios e de judeus que se converteram a Cristo. Não existe mais, os judeus adoram aqui, os gentios ali. Não. Agora é a igreja. Mas o que é que aconteceu na igreja de Roma? Havia um conflito, havia um problema, porque os judeus estavam sendo confusos com relação às suas práticas, eram neófitos, eram imaturos com relação à fé, com relação à compreensão da sua fé em Cristo, estavam praticando, mesmo assim, as leis do Antigo Testamento, quando agora eles já estavam na graça, fazendo parte da igreja cristã. E havia os gentios que não tinham essa prática, pois os judeus sabemos que têm um padrão de conduta muito elevado, têm muito cuidado com relação às suas observâncias e tradições morais. E os gentios, por sua vez, não têm. Têm uma vida voltada para a imoralidade, idolatrias e outras práticas ilícitas, mas, convertendo-se a Cristo, se tornaram novas criaturas. Então estavam ali ambos os povos unidos em um só corpo, que é Cristo, a igreja. Não existe agora judeu nem gentio, agora é a igreja de Cristo. Amém? Então, esse povo estava entrando num conflito dentro da igreja. Porque os judeus, por sua vez, tinham aquele cuidado que não comia carne porque era imundo. Então, preferia comer legumes, praticava todos aqueles cuidados com relação à lei de Moisés, com relação aos dias, aos meses, às semanas e aos anos. Como nós sabemos, a questão do sábado. E os gentios não. Os gentios chegavam lá, comia de tudo. Né? E então o que é que acontecia? Os judeus se escandalizavam. E isso estava causando um desconforto. Porque, veja o que o texto diz, porque um crê que tudo se pode comer. Versículo 2. Então, os gentios chegavam no mercado, nas refeições, comia-se de tudo. Então, para ele não havia restrição com relação a isso. Mas os judeus eram diferentes. Aí veja só. E outro que é fraco, os judeus, come legumes. Então, era essa a situação. O que come não despreza o que não come. Então, essa é a posição de Paulo. A tolerância. O que é tolerância? Tolerância é a qualidade de tolerar, que quer dizer, em outras palavras, aceitar, suportar. Então, nesse sentido. Então, essa posição de Paulo em focar aqui que a igreja deve ser tolerante é para com os fracos na fé. Então, como a igreja ela pode ser tolerante
e não causar dano a si mesmo. Por quê? Devemos entender que aqui é uma questão do corpo de Cristo, com aqueles que compartilham da mesma fé. Então, o que era que estava acontecendo? A igreja cristã estava tendo um conflito interno, porque uns que eram novatos com relação à fé, que não têm maturidade suficiente, estavam sendo escandalizados, e isso estava causando um desconforto, isso estava causando um certo escândalo, que esses cristãos poderiam até mesmo tropeçar. Então Paulo aconselha que a igreja seja tolerante para com este. Então a igreja ela pode ser tolerante a certo ponto para não causar dano a si mesmo com relação aos fracos na fé, os novatos, os imaturos, com o objetivo de ajudar, de edificar e de instruir. Porque os fortes eram aqueles que tinham tempo, que tinham compreensão, que tinham maturidade. Então, nessa condição, os que tinham maturidade, eles tinham a função de ser humildes, ter amor e compreensão para ajudar esses novatos, esses neófitos na fé, a chegar a um certo desenvolvimento espiritual e compreensão da fé e se libertar desses preceitos, porque quem tem a sua liberdade em Cristo de forma alguma vai se colocar debaixo de qualquer jugo. Nós estamos agora libertos em Cristo, mas havia esse problema lá na igreja. E na nossa atualidade não é diferente. Quantos irmãos na nossa igreja são neófitos, são imaturos ainda? E muitas das vezes precisamos ser tolerantes com relação a alguns assuntos, com relação ao nosso procedimento, com relação à fé, para que estes não se escandalizem, mas que sejam instruídos, que sejam, de certa forma, apoiados com a nossa ajuda, até que eles possam chegar à medida da estatura perfeita. Ou seja, até que ele chegue a um certo grau de compreensão com relação à fé. Então, a igreja ela tem a responsabilidade de pregar o evangelho e, por sua vez, quando prega o evangelho, a alma se converte. Então, a segunda ordenança da igreja, depois de pregar o evangelho e batizar nas águas, é o discipulado. Discipular. Então, esses que entram recentemente na igreja precisam do apoio dos membros que têm mais experiência, que têm mais tempo na fé, para que sejam instruídos, até que seja a medida da estatura perfeita de Cristo, ou seja, que seja compreendido, que compreenda o Evangelho de Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela pode ser tolerante a ponto de não causar dano em si mesmo quando se trata de tolerar aqueles que são novatos ou neófitos na fé, com o objetivo de ajudar, edificar e ensinar. Isso com amor, com humildade e compreensão. É a responsabilidade da igreja, porque esse assunto é interno. Então, é um problema que estava acontecendo com aqueles que compartilhavam a mesma fé. Porque para Deus, para Cristo, não existe esse negócio, fulano é judeu, fulano é gentil. Não. Na igreja de Cristo, quem compartilha da mesma fé, não tem essa distinção. Todos, diante de Deus, é filho de Deus, é povo de Deus. Amém? E, nesse sentido, a igreja ela pode ser tolerante e não causar problema em si mesma, porque o problema aí era interno. Amém? Então, nesse ponto, a igreja ela pode ser tolerante, que não vai ter problema, porque o objetivo é instruir, é encaminhar esses novatos, até que ele tenha uma compreensão do Evangelho de Cristo. E isso precisa do apoio daqueles
que já tem experiência na vida cristã. Amém? Então, seja paciente, seja humilde, seja compreensivo, tenha amor para com os seus irmãos na fé. Amém? Em segundo lugar, o que a igreja não pode tolerar? A igreja não pode tolerar tudo. Se tolerar tudo, a igreja perde a sua identidade. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O que era que estava acontecendo nessa igreja denominada de Tiatira? Havia uma influência de tal forma que, através do ensino, através de profecia, através de práticas ilícitas, tudo isso estava corrompendo aquela igreja. Então, a dificuldade, a falha aí da igreja, dos seus líderes e daqueles que contemplavam, mas não teve nenhuma posição firme, foi porque eles toleravam. Esse ensino contrário aí, que a Bíblia fala aí, era um ensino contrário, é um ensino herético, um falso ensino. As profecias eram enganosas, que causavam confusão. As práticas eram de idolatria, isso fala o quê? De modismo. Então, a igreja ela não pode tolerar o falso ensino, as heresias. A igreja não pode tolerar as falsas profecias. Temos que julgar as profecias, se realmente são de Deus, se tem embasamento bíblico. Eu nunca vi uma profecia vir de encontro, bater de frente com as escrituras. Isso é um absurdo. Tem pessoas aí metidas a profeta que querem tomar essa posição. Então temos que julgar o espírito desse profeta. Devemos ver o fruto dessas pessoas que se consideram profetas e muitas das vezes infiltram-se na igreja com essa aparência de piedade, de revelação, e muitas das vezes leva as pessoas ao engano. Então a igreja não pode tolerar essa manifestação falsa que pode se infiltrar nas nossas igrejas. A igreja não pode tolerar toda a sorte de modismo que leva à prostituição, à corrupção. Tudo isso é modismo, ventos de doutrinas. Nós vemos aí igrejas que têm práticas absurdas. Por que isso? Porque tolera o espírito de Jezabel, tolera os falsos ensinos, tolera as falsas teologias, tolera toda a sorte de pregação. Nós estamos fadados de chegar na igreja e ouvir nos púlpitos, nos eventos da nossa igreja, pregações absurdas que não têm embasamento bíblico, mensagens que não são cristocêntricas. Os pregadores só querem pregar mensagens triunfalistas, que só falam de vantagem, só quer falar de dinheiro. Muitas das vezes a pregação só eleva o ânimo das pessoas, são pregações que vêm com o objetivo de só massagear o ego das pessoas. Então, essas coisas a igreja não pode tolerar. Eu sei que existem homens de Deus, pregadores que têm compromisso com a palavra de Deus, mas que muitas das vezes esses não têm lugar nas nossas igrejas, porque estão cheios de pessoas que só querem enganar. Então nós estamos fadados de ouvir isso, essas pregações absurdas, que não tem embasamento bíblico, que não tem compreensão bíblica, que não é cristocêntrica, não tem compromisso com o reino de Deus, com a pregação do evangelho, com a salvação das almas, só querem cachês enormes. E muitas das vezes dizem, nosso objetivo é glorificar o reino de Deus, mas desse jeito não tem condições. Então a igreja não pode tolerar essas coisas. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, que possamos compreender que a igreja ela tem que tolerar aqueles que são fracos na fé. Agora, ensino falso, herético,
falsas profecias, modismo. Isso a igreja não pode tolerar. A igreja não pode tolerar aquelas pessoas que muitas das vezes vêm de outras denominações, vêm de outras igrejas, mas que não se adaptou, cheio de problemas, não querem deixar esses problemas, continua amando o mundo e seus prazeres e quer continuar na igreja com esse padrão, quer enganar o povo dentro da igreja. E muitas das vezes querem se expor de certa forma que nós temos que ser tolerantes. Vamos ser tolerantes com os fracos na fé. Agora, pessoas que têm tempo na igreja, que é cheio de problema, que não quer abandonar essas práticas, que quer viver na igreja com engano, essas pessoas não podem ser toleradas. A igreja ela tem o objetivo de ser acolhedora. Converteu a Cristo, abandonou a bagagem do pecado, o sangue de Cristo purifica todo o pecado. Mas lá dentro, você tem que seguir conforme a palavra de Deus. Então a igreja recebe todos. Pode ser homossexual, pode ser negro, branco, pode ser espírita, não importa a religiosidade, não importa a sua prática, que se pecou, se cometeu algum crime. Aceitou Jesus, seus pecados são perdoados. Agora que lá na igreja você precisa prosseguir a sua nova vida em Cristo e não viver a prática do pecado. Porque a igreja não pode tolerar nesse ponto. Amém? Então a igreja tolera os fracos na fé, aqueles que precisam de apoio, instrução, até que seja alcançada uma certa maturidade. Mas a igreja não pode tolerar os falsos ensinos, as falsas profecias, as pregações antibíblicas e toda a sorte de modismo que vem para corromper a igreja e prejudicar a sua obra. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos cuidar dos nossos irmãos que ainda estão gatinhando, fracos na fé, para que assim ele possa chegar a uma certa maturidade cristã e o nome do Senhor seja glorificado, pois comungamos da mesma fé. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.